Bom dia. Você que vai assistir a aula gravada, passa um pouquinho pra frente depois, que eu vou só convidar algumas pessoas aqui e a gente já começa, tá, gente? Olá, Adri, bom dia. Bom dia, com muita alegria, Marinalva. Bom dia. Passaram bem de ontem para hoje? Noite maravilhosa essa, hein, gente? Bom, já vamos começar, tá? Tava aqui enviando convite para algumas pessoas. Ontem nós falamos bastante sobre as chaves para experimentar o céu, né? Que... Só fazendo um resumo básico para quem vai assistir pela primeira vez, depois gravada a aula, que tem acontecido, a aula não, né, essa live, tem muitas pessoas assistindo essa live gravada depois e muitos pela primeira vez, então eu vou sempre fazer um breve resuminho, porque às vezes é um desafio, quem tá entrando pela primeira vez já entender, né, um pouco assim de tudo que a gente fala aqui, porque às vezes tem muitas coisas novas, muitas coisas que a gente nunca parou para pensar mesmo, que já estão escritas na Bíblia, né? Então, nós falamos bastante sobre quando Jesus Cristo morreu na cruz, que ele disse, está consumado. Foi um momento que os céus se abriram, né? De fato, os céus se abriram porque aquela cortina que separava o lugar santo do santo, que separava Deus de conversar conosco, de se relacionar conosco, tudo isso que separava, isso foi rasgado, né? Esse véu, ele foi rasgado. Então, por isso que Jesus Cristo é o caminho, porque é ele que nos permite acessar a Deus. E aí esse céu ficou aberto. E a partir do momento que o céu ficou aberto, Jesus Cristo sentou à destra, à direita de Deus, e os anjos subiam e desciam com ele. Isso significa que o tempo todo agora, esse céu ele não se fechou mais. Então, a gente nem precisa ficar pedindo, como às vezes até tem alguma letra de música, que os céus se abram, né? Na verdade, a gente não precisa nem ficar pedindo que os céus se abram, porque uma vez que isso aconteceu, o céu ele já está aberto. Isso é fato, isso é bíblico, né? O céu já está aberto. E os anjos o tempo todo eles sobem e descem. E Jesus está lá, sentado à direita de Deus. E quando Jesus fica sentado ali, acho que nós lemos ontem, se não eu leio hoje, um outro versículo onde diz que nós, junto com Jesus, Jesus foi para abrir esse caminho. Então, a partir do momento que ele abriu esse caminho, ele se sentou, ele nos levou para sentar com ele.
ele simplesmente foi como um precursor, né? Ele foi como antecipador, ele foi como para preparar o lugar para nós. E hoje nós também, espiritualmente, nós estamos sentados com ele. E aí a gente viu que espiritualmente nós acessamos e podemos e devemos experimentar do céu o tempo todo. E é sobre agora essa parte da chave para experimentar o céu que foi onde nós paramos. Que nós precisamos entender que nós somos corpo, alma e espírito. Nós somos os três. E não existe como eu viver uma vida espiritual, eu ter essa intimidade cada vez mais forte com o meu Pai, que é o que Ele quer, se eu não me desenvolver espiritualmente. Porque no céu tudo é espírito. Deus é espírito, Jesus é espírito, né? Ele já esteve em carne, mas hoje ele é em espírito. Os anjos são espírito. Então, por que que nós temos um espírito? Por que que o Senhor soprou esse espírito em nós? Porque é somente através desse espírito que nós nos comunicamos com o mundo espiritual. É somente através desse espírito que nós acessamos o céu. Esse céu que está agora aberto, que não tem mais impedimento. Que nós acessamos o coração do nosso Pai para entender aquela história que Ele já escreveu sobre nós. Lembra? Então, se nós não desenvolvermos essa nossa espiritualidade, e eu não estou falando mais uma vez de religião, eu estou falando de você desenvolver para que o seu espírito esteja cada vez mais conectado com o espírito do Pai, para que você esteja sensível para perceber as coisas que são do céu. E para isso a gente vai precisar cada vez mais entender que existe um corpo, que é necessário esse corpo viver na Terra, que existem as coisas materiais que nós tocamos, mas que acima de tudo, independente de onde nós estivermos, a gente precisa viver no Espírito, que é o que Paulo vai nos ensinar, né? E aí, nós falamos sobre as chaves para experimentar o céu, que nós falamos bastante sobre Hebreus capítulo 10, Hebreus capítulo 19, que depois vocês quiserem ler. E ele falou que uma das chaves é a gente ter ousadia, porque foi isso que Paulo teve, que ele escreve aqui também, né? A ousadia que nós precisamos ter para poder entrar nesse lugar santíssimo, que é acessar o coração de Deus. E nós podemos e devemos fazer isso, ter essa ousadia. Porque ele disse, tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. Então, é somente por eu crer. E a outra chave, que é o crer no sangue de Jesus, é somente quando eu creio que eu consigo acessar esse céu. E aí existe esse caminho, que é um caminho consagrado, para nós. E quando nós entendemos que é um caminho consagrado, nós entendemos também que nós precisamos cada vez mais nos santificar. Porque é um lugar sagrado, é um lugar santo o coração do Pai, né? E qualquer um pode se aproximar. Então, o Senhor, nesse momento, Ele não tá querendo saber. Olha, você só vai acessar se você estiver puro, se você estiver sem pecado, se você estiver preparado, se você tiver passado por um ritual. É somente assim que você vai acessar, como era antigamente. Não. Nesse momento que Jesus Cristo ele rasgou esse véu, que Ele deu esse acesso, o coração do nosso Pai, o coração daquele que nos gerou, que nos formou, né, desde antes da fundação do mundo, que conhece cada detalhe nosso, que conhece cada pensamento do nosso coração. Esse nosso Pai, ele tá lá pronto simplesmente para nos receber. E nós, a qualquer momento, mesmo cheio de pecados, mesmo quem estiver cheio, né, numa vida totalmente do mundo, não importa. Mas se essa pessoa se voltar e falar assim, olha, Pai, Deus, eu quero conhecer mais de você, me mostra, né? Eu quero conhecer o novo mundo. Eu quero entender mais sobre o Espírito. Eu quero viver isso na minha vida. E aí só você chamar e Ele vai, com certeza, te escutar e vir para poder te direcionar. Porque existe aquele que Ele deixou aqui, que é o Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele é uma pessoa com quem a gente conversa o tempo todo, que faz parte dessa trindade, né? Um é Deus, o Pai, o outro é Filho, Jesus, e o outro é o Espírito Santo. E somente através desse Espírito Santo é que nós nos comunicamos com o coração do Pai. E Ele deixou isso aqui, ó, dentro de nós, né? Ele deixou. Então, primeiro pela ousadia, nós vamos acessar o céu. Segundo, por nós crermos. Depois de buscar ter essa vida consagrada, né? Porque Ele nos consagrou através do véu, pelo seu corpo, pela sua carne. Porque está escrito assim, ó. Ele nos consagrou pelo véu. Isto é, pela sua carne.
Então, você entender que você já é separado, você, a partir do momento que você crê em Jesus, que nós cremos no Espírito Santo, nós já somos separados para uma finalidade. Porque ninguém é separado sem propósito, entende? Ninguém é separado se não for para cumprir alguma coisa, para fazer alguma coisa. Por exemplo, quando você vai fazer um bolo, você separa os ingredientes do bolo, correto? Você separa o trigo, separa o fermento, separa os ovos, o leite. Então, você separa cada ingrediente para um propósito, que é fazer o bolo. E quando Jesus Cristo, ele rasgou esse véu, e quando nós temos essa sede, que nós entendemos quem é Jesus e nós aceitamos ele na nossa vida, nós tiramos esse véu também. E nós acessamos junto com Jesus esse céu. E ali, nesse momento, o Senhor nos pega e nos separa e nos consagra para um propósito, que é ficar entrelaçado com Jesus, escondido em Deus, para cumprir aquilo que ele já designou, que ele já escreveu na nossa história, desde antes da fundação do mundo, que é o que a gente faria aqui. Então, nós estamos voltando para ele para entender essa história, para que a vontade dele se cumpra aqui na Terra, né? Por isso que na oração do Pai Nosso a gente fala, né, que seja feita a tua vontade. Assim como ela já é no céu, que seja feita aqui na Terra também. Então, assim, muitas pessoas às vezes oram essa oração do Pai Nosso sem entender o propósito de verdade que existe nela, a força que existe nessa oração. Porque assim, se eu estou pedindo para que seja feita a vontade do meu Pai, assim como ela já é feita no céu, que ela seja feita aqui na Terra, isso significa que existe algo pronto já no céu. E que nós não vai ser a nossa força, não vai ser o que a gente faz aqui que vai fazer com que a nossa história seja escrita, né? Você vai poder fazer de qualquer jeito, mas que vai te levar ao propósito certo, como assim a finalidade dos ingredientes do bolo, que depois que você mistura e junta tudo, forma e sai uma massa de um bolo, assim somos nós. Eu, né, vocês que estão aqui assistindo, quando o Senhor pega cada um de nós que faz parte do corpo dele, e que nós já aceitamos, nós somos reservados, nós somos preparados, nós somos consagrados, né? Ser santo é ser separado para um propósito, isso é o significado de ser santo. Então, a partir desse momento, nós somos santos, nós somos separados para um propósito definido do Senhor, e que só Ele sabe qual é. E nós não vamos entender isso de uma hora para outra. Mas só de nós seguirmos e continuarmos seguindo o seu caminho, de lermos a palavra dele, de ir seguindo as instruções, as orientações, de nos sentirmos bem quando nós estamos consagrados, de nos sentirmos bem quando nós estamos sendo mais afastados do mundo, estamos vivendo mais para ele, independente do que a gente faça aqui na Terra. E aí nós estamos ali, sendo um a um misturados, né, como corpo dele, o corpo cuja cabeça é Cristo. E nós estamos ali sendo separados para esse propósito, até que ele vai se cumprir. E muitas vezes ele já chegou na sua vida e você nem percebeu ainda, né? Você nem percebeu o quanto Deus tem usado da sua vida na vida de outras pessoas. O quanto você está sendo um canal, o quanto você está sendo importante para levar o amor de Jesus para as pessoas. Porque é pelo amor que a missão vai se cumprir, é pelo amor que o propósito vai se cumprir. Mas a questão é, será que o nosso coração está preparado para isso? Para deixar as coisas da carne e viver mais para as coisas do céu? Será que o nosso coração está preparado para a gente se render? Que é para a gente tirar tudo aquilo que nos incomoda, tudo aquilo que nos causa vergonha, tudo aquilo que nos causa medo e falar assim, olha, Espírito Santo, não dou conta disso, me ajuda, né? Eu sinto medo sim, não estou entendendo por que eu sinto, porque eu sei que quem vive em amor não sente medo, né? Não há medo para aqueles que estão com o Senhor. Então, eu não sei por que eu sinto vergonha, mas eu ainda sinto. Eu não sei por que eu sinto inveja, mas eu ainda sinto. Eu não sei por que eu fico me comparando, mas eu ainda me comparo, né? Então, isso é se render. Isso é estar sendo preparado e consagrado, né? Junto com o Senhor para um propósito. E o nosso coração precisa entender isso. E por isso as chaves que... as chaves para experimentar o céu, ela vai levar a ter a ousadia, você precisa crer, você precisa entender o que é ser consagrado, o que é ser separado. Nós precisamos entender que somente Jesus Cristo é a porta. E sem essa porta, que é Jesus Cristo, nós não vamos acessar esse céu.
porque ele é o caminho, ele é a verdade, ele é o único que é a vida. Então, somente através de Jesus, de entender a história de Jesus, de saber como foi a história de Jesus, o tempo que ele viveu aqui na Terra, como que foi a vida dele, quais foram os milagres que ele fez, quais foram os sinais e maravilhas, como que ele ensinou para os apóstolos, né? O que ele disse para os apóstolos para eles levarem adiante, o que nós precisaríamos continuar testemunhando. Então, nós precisamos entender mais sobre Jesus, porque se ele é a porta, se ele é essa chave que a gente acessa o coração do Pai, que a gente acessa o céu, como que eu vou acessar o coração do meu Pai? Como que eu vou entender o propósito dele para mim se eu não sei nem quem é Jesus na minha vida? Então eu preciso entender mais sobre Jesus, eu preciso entender o que ele veio fazer aqui, né? De como ele sofreu naquela cruz, o porquê que ele fez tudo aquilo, por que ele teve que formar essa nova aliança com Deus. Então eu preciso entender mais sobre Jesus na minha vida. E aí eu preciso me aproximar. E lá em Hebreus ele diz assim: aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé. Então, o primeiro passo é eu me aproximar de Jesus. Eu vou ler a história dele, eu vou entender sobre ele, eu vou saber quem ele é, eu vou separar um tempo do meu dia para poder entender sobre Jesus, né? E aí depois, com sinceridade de coração, você precisa ser sincero, que é o que eu tenho falado desde o comecinho das lives. Não adianta tentar enganar Jesus, não adianta tentar enganar seu Pai, o nosso Deus. Não adianta tentar enganar o Espírito Santo, porque ele sonda os nossos corações, ele conhece tudo o que há aqui dentro. Então não adianta a gente querer se fazer de boazinha, não adianta a gente querer achar que a gente sabe todas as coisas, não adianta a gente querer achar que nós não temos sentimentos ruins dentro de nós, né? Não adianta a gente querer achar que nós vamos mostrar uma imagem para as pessoas e dentro da nossa casa, quando a gente colocar a nossa cabeça no travesseiro, ali vai ser revelado quem é o verdadeiro eu, né? Quem é a verdadeira pessoa, quem sou eu de verdade. Isso não tem, gente. O Espírito Santo não se engana, não se zomba dele, não se engana. Então, o primeiro passo é, se eu quero andar consagrada e santificada para o Senhor, para esse propósito que ele se realize, se eu já entendi tudo sobre isso, se eu quero experimentar tudo que tem no céu, eu preciso entender que eu preciso ser eu preciso ser, sabe? Eu preciso ser para depois ter. Eu preciso ser para eu poder fazer, para depois eu ter. E isso tem se invertido muito. As pessoas estão pensando em ter. Eu preciso ter comida para comer, para me alimentar. Eu preciso ter um carro para circular. Eu preciso ter uma casa para morar. Eu preciso ter roupas para me vestir. Eu preciso ter um emprego bom para poder me sustentar. Eu preciso ter, eu preciso ter, eu preciso ter. E aí as pessoas começam a estudar, começam a fazer uma faculdade, mas qual que é o principal objetivo? É em ter mais. Eu vou fazer uma faculdade boa, porque eu vou conseguir um emprego bom para que eu tenha mais dinheiro, para que eu possa realizar mais os meus sonhos, para que eu possa ter mais coisas, ter mais condições de viajar, ter nada de errado com ter. Porque o Senhor, ele já nos deu tudo, ele já nos abençoou, ele já nos declarou prósperos. Nós podemos usufruir, devemos usufruir de tudo que é de melhor dessa terra. Mas a questão é, o nosso coração, como que está esse nosso coração? Como que está a sinceridade do nosso coração? Nós estamos buscando primeiro ser, porque assim, o ser é espiritual, né? O ser é espiritual. O ter, ele é material, o ter é corpo. E o fazer está muito relacionado à nossa alma, aos nossos sentimentos. Então eu preciso primeiro ser quem eu sou espiritualmente, né? Como que eu faço emocionalmente, através dos meus sentimentos, das emoções? É o meu agir, como que eu faço? Então eu entendo quem eu sou, uma filha do meu Pai, onde eu estou sentada nesse trono com o meu Pai no céu, onde em espírito eu estou lá. Esse é quem eu sou um ser espiritual, que possui um corpo e que utiliza da alma para viver na terra. É esse quem eu sou. Como ele diz lá em Gênesis, uma alma vivente.
mas eu sou um ser espiritual. E eu não posso esquecer da minha essência, eu não posso esquecer de onde eu sou. Porque a partir do momento que eu esqueço da minha essência, que eu sou um ser espiritual, que eu vim de lá e é para lá que eu vou voltar, eu passo a viver somente como um corpo, somente preocupada com ter. E aí, se eu estou vivendo somente pelo corpo, olha, as minhas emoções, eu não consigo ter controle sobre as minhas emoções, eu não consigo ter controle sobre os meus sentimentos, porque o fazer através dos sentimentos e das emoções eu vou fazer de qualquer jeito, porque o meu pensamento só está em ter. Então, que essa sinceridade com o coração sincero, quando ele coloca lá em Hebreus, ó, com sincero coração e plena certeza de fé. Eu só vou conseguir viver essa plena certeza de fé com o meu coração sincero quando eu entender que eu sou um ser espiritual e eu preciso primeiro ser, para depois fazer através da minha alma, pelos meus sentimentos e as minhas emoções, para depois eu ter. Que aí o meu ter, na verdade, eu já tenho, mas eu só vou tomar posse, eu só vou acessar, porque eu já sou esse ser espiritual, eu sei que no lugar celestial as minhas bênçãos estão prontas, a minha prosperidade está pronta, porque é isso que o Senhor declara na palavra dele. E quando eu, como ser espiritual que sou, eu acesso, eu tomo posse de tudo que eu preciso. Então eu não vou precisar ficar lutando, eu não vou precisar ficar guerreando, eu não vou precisar fazer pela força dos meus braços. É lógico que eu vou trabalhar aqui na Terra como todos têm que trabalhar, né? Eu vou fazer as coisas acontecerem, mas com um propósito maior do que o ter, né? O propósito é muito, muito, muito além do que esse. E aí ele ainda fala, na plena certeza de fé, livre da má consciência, onde ele fala assim, ó, tendo o coração purificado de toda má consciência. E o coração livre da má consciência é um coração sensível, é um coração com os pensamentos no espírito, é um coração onde você está conectado com o seu espírito no céu. É um coração onde você permite que o Espírito Santo faça o que precisar ser feito para que o seu coração esteja próximo ao coração do Pai. E aí ele continua, guardar firme a confissão da esperança sem vacilar, que é onde ele fala, guardemos firmes a confissão da esperança sem vacilar, Hebreus 10. Ou seja, você tem que ter certeza. Nós falamos uma vez sobre a diferença de fatos e promessas na Bíblia, né? Fatos é aquilo que já está no passado, ou no presente, ou está escondido com Deus, está em Deus, que é tudo que você já é hoje, no presente. E promessa é algo que está no futuro. Então, quando o Senhor nos fala de eternidade, que nós vamos continuar a nossa vida no lugar eterno, que é a nossa vida, que é só uma passagem, isso é uma promessa do Senhor. Ele está nos prometendo isso. E se é isso que nós cremos, nós precisamos guardar firme essa confissão da esperança, sem vacilar. Ou seja, todos os dias você tem que lembrar, eu vim como espírito para viver no corpo carnal, para utilizar de uma alma que me traz vida, que me dá emoção e sentimento, mas eu vou voltar como espírito para um lugar celestial, que é onde hoje eu posso acessar, mas hoje eu acesso conforme o meu coração está. Mas um dia eu vou acessar plenamente, porque o meu corpo aqui não existirá mais. Então eu vou acessar de forma plena. E é crer em sua fidelidade, porque aquele que prometeu é fiel. Pois quem fez a promessa é fiel. Então, se você crê nisso tudo que está escrito, não há outra coisa a não ser acreditar no que Deus está te fazendo, né? E aí, existem vários versículos na Bíblia que nos mostram que nós podemos e devemos acessar o céu ainda enquanto nós estamos vivendo aqui na Terra, ainda carnalmente. E como que a gente acessa e experimenta? Através do nosso espírito, como eu falei. E tem vários versículos na Bíblia que ele traz momentos onde as pessoas tiveram visões, onde elas andaram em espírito, onde elas visitaram lugares em espírito. E se você escuta uma pessoa, né, às vezes falando isso assim, livre, de forma solta, você fala, não, imagina, isso não é de Deus. Né? Como assim você vai visitar um lugar em espírito? Como isso é possível? Como é possível você visitar o céu? Como que é possível você ter um encontro com Jesus ainda aqui na Terra? Não, isso não é possível. Por quê? Porque a gente não lê a Bíblia com os olhos espirituais abertos. A gente lê a Bíblia muitas vezes só com os olhos carnais.
E a gente só enxerga aquilo que a nossa mente já viu antes aqui na Terra, o que as pessoas falaram. Mas quando nós pedimos ao Espírito Santo para abrir os nossos sentidos espirituais, a gente começa a ler a Bíblia com o olhar espiritual, com os ouvidos espirituais. Então você vai ter revelações ali que o próprio Espírito vai te dar. E ele vai fazer você olhar cada palavrinha no seu detalhe e entender verdadeiramente o que estava escrito lá. E se foi possível para aquelas pessoas que passaram pela Bíblia, que deixaram os seus relatos ali, hoje é possível para nós também. Por que não seria? Nós não somos diferentes dessas pessoas. Algumas lá nem o Espírito Santo tinha, outras já tinham a presença do Espírito Santo, assim como eu tenho, assim como você tem. E o Senhor disse que aquilo se estenderia até os confins da terra, que a palavra dele era para ser levada até os confins da terra, que todos teriam que conhecer a palavra dele, que todos poderiam fazer muito mais do que ele fez aqui na terra, porque o nosso tempo é muito maior. Então, você acha que ele deixaria tudo isso em vão, se isso tudo fosse mentira? Se isso tudo não fosse verdade? Ou nós cremos de verdade na história dele, na palavra dele, do que ele disse, ou nós não cremos em nada. Não tem como eu escolher, eu vou crer numa parte, não vou crer na outra. E olha só o que João escreveu em Apocalipse. João, ele teve uma visão, ele foi ao céu e ele viu espiritualmente, com o seu espírito, o céu. E ele disse assim, ó: depois destas coisas, olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi. Gente, João, ele não imaginou do nada, isso não foi uma imaginação do nada da cabeça dele, isso aqui foi uma visão. Ele viu em espírito, ele viu, isso é real, isso é verdade, ó. Depois dessas coisas, olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta ao falar comigo, dizendo: sobe por aqui, e te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. Olha como está claro aqui o que João colocou. Eu me achei em espírito. Isso só prova para a gente que João, ele estava aqui na terra, vivendo na terra, mas em espírito ele teve uma visão vivendo no céu. E isso é só um dos versículos que eu separei. Mas quando você começa a ler o Novo Testamento, você vai ver que Paulo, de dentro da prisão, o corpo dele estava dentro de uma prisão e em espírito ele visitava Éfeso, visitava as outras cidades. Em espírito ele sabia exatamente como estavam aquelas cidades. Então, assim, em espírito, se nós somos um ser espiritual, quando nós, sabe, muitas pessoas nem precisam fechar os olhos, mas eu gosto. Quando eu fecho os olhos e quando eu tenho meu momento de oração, meu momento de intimidade com o Senhor, em espírito, eu também visito o céu. Em espírito, eu experimento do céu. Em espírito, eu abraço Jesus. Em espírito, eu ando com Jesus, sabe? Em espírito, eu sou servida no céu pelos anjos. Em espírito, gente, vocês podem fazer, assim, muitas coisas. Só que isso vai também precisar muito de uma coisa, dos seus sentidos espirituais estarem abertos. De você se permitir, de você ter aquela ousadia que é necessário. E é por isso que existem alguns passos práticos para poder experimentar desse céu. Assim como João experimentou, assim como Paulo experimentou, assim como eu conheço muitas pessoas que experimentam. E aí, um deles é que eu já falei, ter os olhos espirituais abertos, né? E aprender a ver com os olhos do coração. A gente não pode olhar com os nossos olhos carnais, nós temos que olhar com os olhos do coração. Os olhos do nosso coração precisam estar abertos. E lá em Efésios 1,18 ele diz assim, ó: iluminados os olhos do vosso entendimento. Iluminados os olhos do vosso entendimento. E quando a gente vai buscar no grego, o que significa lá no hebraico, que mais se aproxima, que é o hebraico, o que significa entendimento,
Você sabe qual que é um dos significados, uma das traduções para essa palavrinha entendimento? Iluminados os olhos do vosso entendimento, é iluminados os olhos da vossa imaginação. Imaginação. Então, um dos significados, uma das traduções para a palavra entendimento é imaginação. Então, nós podemos e devemos nos imaginar estando com Jesus no céu, sabe? Subindo e descendo com os anjos, entrando nessa porta do céu, estando lá. Hoje você pode fazer isso durante as suas orações, durante as suas meditações, durante o seu momento de intimidade com o Senhor. Você fechar os olhos, você se imaginar visitando o céu. E deixa o Espírito Santo te direcionar o que você vai ver lá. E você vai perceber que você vai ter movimentos maravilhosos com Jesus. E muitas coisas vão ser te reveladas também lá. Ele vai te mostrar muitas coisas. E você vai perguntando quando você estiver nesse momento da sua imaginação. Quando você tiver esses olhos de entendimento da imaginação sendo iluminados. São os olhos do coração. E ele vai te mostrando cada vez mais o que você está vivendo lá. E aí existem algumas chaves que estão lá em Colossenses 3, capítulo 3. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas coisas que são da terra. Então, assim, outra chave, outro segredo, outro passo prático para você experimentar o céu é você escolher pensar mais nas coisas do alto do que nas coisas da terra. Então, assim, às vezes a gente se pergunta, né? Por que os apóstolos conseguiam ter tantas experiências com Deus, né? Por que eles viviam de uma forma onde sinais, milagres, maravilhas eram feitos o tempo todo? E nós já vimos aqui muitas coisas que já nos tiraram desse caminho, muitas coisas que nos afastaram deste caminho. Nós vimos quando a filosofia grega entrou, quanto isso afastou, né, do hebraico, daquela realidade do hebraico, que é tão importante, e por isso a gente volta muitas vezes trazendo significado, traduções das palavras lá para o hebraico, para entender verdadeiramente o que aquilo significa. Nós vimos também quanto as coisas do mundo nos separam das coisas de Deus, no sentido de ser focado mais no ter, do que no ser, né, do que no ser, e daí, através do ser, você fazer. Nós já vimos o quanto as coisas nos distraem, como o tempo, que muitas pessoas falam que não tem tempo, que não conseguem separar o momento para entrar na intimidade com o Senhor, que não conseguem separar esse momento para poder imaginar. E tem muitas pessoas com preconceito de imaginar. Gente, é por isso que o Senhor fala, se você não for como criança, você não herdará o reino do céu. Porque a criança, ela tem a sua imaginação livre. A criança, ela imagina, a criança, ela sonha, a criança, ela vive ali espiritualmente de uma forma livre. E aqui o Senhor deixa todos os passos, gente. É só a gente ler o Novo Testamento com os nossos sentidos espirituais abertos, com o nosso coração sendo iluminado, o olhar do nosso coração sendo iluminado, e isso só quem faz é o Espírito Santo. E quando a gente se permite, a gente dá essa liberdade para o Espírito Santo agir, porque ele nunca vai fazer isso de forma invasiva, né? Ele sempre vai esperar a nossa permissão, porque ele nos deu o livre-arbítrio. E quando ele faz isso, a gente começa a ler o Novo Testamento e você vai observando essas chaves. Poxa, se ele está falando aqui, ó, para que que eu tenha o meu olhar iluminado do meu coração, que é a minha imaginação, por que eu não vou imaginar? Se ele disse aqui que João, em espírito, ele visitou o céu, que Paulo, em espírito, ele visitou as cidades, por que em espírito eu também não posso visitar o céu? Se ele está dizendo aqui que eu preciso buscar mais as coisas do alto do que as coisas da terra, o que está me prendendo, que me faz buscar tantas coisas da terra, do ter, e me afasta do que é o ser? Então já está tudo escrito. A gente só precisa decidir seguir o que está escrito. E aí você vai experimentar do céu. Você vai viver tudo que o Senhor preparou para que você viva. E aí a gente precisa ter um forte desejo, né? Esse desejo, esse querer verdadeiramente viver isso. Buscar as coisas do alto, que foi o que Paulo teve. Paulo desejou buscar as coisas do alto. Ele quis encontrar. E lá em Filipenses 1 está escrito: mas se o viver na carne, olha como Paulo desejou. Ele dizia assim: se o viver na carne me der fruto da minha obra, não sei então o que devo escolher.
Mas de ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir e estar com Cristo. Gente, Paulo sabia que era tão bom, mas tão bom estar com Jesus. Era tão bom que ele nem queria viver mais na terra. Ele não queria. Mas ele entendia que ele precisava continuar vivendo na terra, porque ele tinha um propósito a se cumprir. Mas o desejo dele era que ele estivesse sempre com Cristo. Porque ele falou, tendo desejo de partir e estar com Cristo, porque isso é ainda muito melhor. E aí Paulo tinha disciplina. O verdadeiro desejo, primeiro ele desejou estar sempre com Cristo, ele desejou buscar as coisas do alto. Depois Paulo teve disciplina, porque o verdadeiro desejo vem sempre com disciplina, né? Então ele jejuava constantemente, ele tinha o jejum, por exemplo, como uma disciplina, como uma forma de oração, né? Não era uma coisa esporádica que acontecia, não era como eles não faziam jejum no sentido de fazer trocas com Deus, de querer que seus desejos fossem realizados, não. Aquilo era um estilo de vida dos apóstolos, o jejum, né? Eles faziam constantemente o jejum para buscar ter essa intimidade. Inclusive, o jejum é uma das coisas que faz a gente se aproximar mais do Senhor e ter mais intimidade, porque é um momento onde nós nos desprendemos das coisas da carne, que é do alimento, principalmente do alimento. Quando você resolve fazer um jejum, não sei, de um dia, 24 horas, ou do tempo que você está acostumado a fazer, nesse momento, o jejum ele não é usado por uma causa, ou para que você possa adquirir aquilo que você quer, ou para que o Senhor te ajude. Não, porque nós já sabemos que o Senhor já fez tudo por nós, ele não precisa fazer mais nada. Mas o único motivo pelo qual nós fazemos o jejum é para que o nosso coração ele seja mais perceptível, tenha esse entendimento, essa imaginação mais iluminada, para que a gente possa acessar as coisas do céu. Porque aí a gente vai tirar o foco de tudo que é carnal. É o alimento que está tirando a minha atenção, então eu vou deixar o meu corpo sem alimento, para que o meu espírito possa estar em primeiro lugar. Então eu vou deixar o meu corpo sem alimento para que o meu espírito esteja totalmente livre, sem preocupação do que comer, para que ele esteja livre para entrar na intimidade com o Senhor. E quando eu entro na minha intimidade totalmente espiritual, sem me preocupar com a comida da carne, a minha conexão com o céu aumenta, o meu espírito ele se conecta mais com o espírito do Pai, eu fico mais sensível para as coisas espirituais. E é para isso que serve também o jejum. E era o que o Paulo fazia. Coloque seu coração no céu, coloque sua mente nas coisas do alto, não nas coisas da terra. Isso significa que você direciona os seus pensamentos para o céu. Você tem que experimentar do céu em seu coração, porque espiritualmente você já está lá. Espiritualmente nós lemos, acho que foi em Efésios, né? Nós lemos que espiritualmente nós estamos assentados com Jesus Cristo no trono dele. Nós já estamos lá. Então, você só precisa fazer com que a sua mente acredite nisso, para que o seu coração também esteja lá. Desconecte-se para se conectar. Pensar nas coisas que são de cima e não nas coisas que são da terra. Olha só, Abraão, por exemplo, era milionário. Você sabia que Abraão morava em Ur dos Caldeus, né? Era uma cidade muito próspera, era uma cidade muito rica. Era como se você escolhesse aqui em São Paulo, por exemplo, o bairro mais nobre, o bairro mais rico, onde tinha as casas mais bonitas, onde tinha a tecnologia mais sofisticada. E Abraão morava nesse lugar. Então, materialmente, Abraão era rico. Materialmente, Abraão era próspero. Materialmente, Abraão era milionário, gente. Ele morava numa das cidades mais tecnológicas, mais ricas da época, onde tinha todas as invenções surgiam de lá, dessa cidade de Ur dos Caldeus. E aí, o Senhor... Só que essa cidade, ela servia a vários deuses, né? Ela não era monoteísta, então ela servia a vários deuses. Só que Abraão, ele foi separado ali por Deus para um propósito. Então, Abraão, mesmo vivendo numa cidade idólatra, mesmo vivendo numa cidade onde eles adoravam vários deuses, mesmo ele sendo milionário, vivendo numa cidade mais tecnológica, mais rica, Abraão, ele ouviu a voz de Deus. E pela fé, ele saiu e foi viver em tendas. Nos lugares mais simples, ele viveu em tendas. Ele ia vivendo, mudando, nem sabia onde ele ia morar. Ele pegou a família dele, que é Sara, ainda levou Ló, que não era para ter levado, mas levou.
E ainda assim, ele saiu e ele foi morar num lugar onde ele nem sabia onde era, para viver em tendas. Ele deixou toda a cidade milionária dele porque ele tinha certeza de um Deus que o havia chamado e ele queria servir a esse Deus e pela fé ele foi, né? Ele saiu daquela cidade. Então, olha só o que está escrito em Hebreus. Pela fé peregrinou na terra da promessa como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Por que ele fez isso? Porque o coração de Abraão estava no céu. O coração, o espírito de Abraão não era mais carnal, não era mais terreno. E por isso ele conseguiu ouvir a Deus. E por isso ele teve fé. E por isso ele abandonou e saiu daquela cidade sem mesmo saber para onde ele ia. Abandonou tudo que materialmente era do melhor. Porque espiritualmente ele não estava mais ali. E hoje, muitas vezes, a gente vê tantas pessoas, né, que fazem missões, pessoas que vão para tantos lugares, às vezes elas abandonam tudo, né? Elas deixam a sua família, deixam uma vida que estava ali próspera, deixam uma vida que ela estava vivendo de uma forma saudável, de uma forma rica, de uma forma tudo bem, né, maravilhosa, e de repente ela sente um chamado e ela sai e deixa tudo aquilo e vai fazer uma missão. Por que isso? Porque essa pessoa, ela não está vivendo no mundo terreno, embora ela esteja tudo do melhor. Ela está vivendo no mundo espiritual, ela está vivendo no céu, né? E é isso que o Senhor espera de nós, que a gente viva mais no céu do que na terra. Porque no momento que o Senhor te pedir para fazer alguma coisa, você vai estar preparado para ser obediente a Ele, para atender o chamado dEle e cumprir aquilo que Ele confiou em você. Mas para isso, o nosso espírito precisa estar conectado ao céu. E é isso, gente. Vou finalizar aqui hoje. Nossa, eu nem vi que entrou. Meu celular não tá marcando aqui as pessoas que entraram, só vi agora. Osmaíde, Marta, Márcia, Lia, Shirlene, Ricardo, Gabi. Oh, gente, bom dia. Sejam todos bem-vindos. Hélio. Pronto, acho que agora eu vi. É isso aí. Então, assim, que a gente não leve isso, sabe? Numa brincadeira e a gente não se deixe distrair pelas coisas do mundo. Vamos buscar viver mais no céu do que na terra e para que a gente possa escutar o que Deus tem a falar para cada um de nós, né? Cada um possa desenvolver a sua missão onde estiver. Um beijo. Até amanhã, gente. Ótimo dia para vocês.